Oi, gente. Hoje esse vídeo, vai para você que vai prestar concurso, que vai prestar o Enem. Gente, qual seria um dos primeiros passos para a redação? Primeiro, leitura. Leitura de artigos, de livros, não de historinhas bobas, nem de. Claro, hoje a linguagem usual, mano, não sei o quê, tem que ter cuidado, porque numa redação de concurso, determinadas palavras não se pode usar. Então, primeiro vamos para um conceito. Redação passo a passo. Conceito de dissertação, Você descrever, expressar suas ideias, da sua opinião, Primeiro tem que saber em qual pessoa você estará escrevendo. Você tem que ter um início, um conteúdo ali no meio e enxugar no final. São 3 passos. Mesmo como professora de química, eu todo ano, em determinados dias, Dia Mundial da Água, dia 22 de março, Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, Dia da Árvore, 21 de setembro, eu pedia para os alunos fazerem redação sim, não importava se eu estava lecionando matemática, ministrando aula de matemática, química ou qualquer outra coisa. Eram datas importantíssimas, aliás, são datas importantíssimas para a questão ambiental. Então vamos lá. Conceito de dissertação. Dissertar é apresentar ideias, emitir juízos ou opiniões a respeito de determinado assunto. Deve ser baseada em uma apresentação lógica e coerente dos fatos. Existem possíveis rumos a serem tomados para se chegar a um bom termo no desenvolvimento de uma dissertação. Nós temos a dissertação expositiva, que expõe algo, a argumentativa, que são que seria a mais solicitada aí nos concursos. Então, vocês aí que vão prestar atenção, que vão prestar o Enem, prestem atenção, na verdade, nessas dicas. Esse livrinho é do Etapa. O Etapa, todo mundo conhece, É um dos cursinhos que tem, Mas se você estudar bem, você não precisa de cursinho. Eu conheci uma moça que ela passou em veterinária, E tem a história de um jovem que ele não tinha nem luz. Ele ia na cidade dele, não tinha nem luz. Ele ia para outros lugares estudar e passou em medicina. Quando a gente quer, a gente vai atrás. Mas, dica preciosa, leiam, mas leiam livros coerentes, tá? E estudem isso daqui, gramática, tá? Além da gramática, e entra, gramática, concordância verbal, nominal, que é muito importante para você. Não é, por exemplo, nós, N-O com acento e S, não é nós. N, o acento, O, um acento, e S, que fala de um grupo ali, nós. Então, temos que saber usar vocabulários corretos. Então, vamos aqui à questão da dissertação expositiva. O que nós temos que fazer? Podemos expor ideias que nos são indiferentes,
com exceção, resumindo ou comentando o assunto. Procedendo dessa maneira, estaremos expondo uma série de opiniões acerca do tema proposto, sem, no entanto, tomarmos partido dessa ou daquela ideia. Assim, posso discorrer sobre energia nuclear sem ser a favor ou contra a utilização da mesma. É importante lembrar que a exposição envolve um conhecimento prévio, uma pesquisa sobre o assunto conforme o grau de dificuldade e o público a quem se destina a dissertação. Envolve também a consulta a uma bibliografia especializada sobre o tema. E esse assunto, né, energia nuclear, tá em alta agora, né, com as guerras aí, né, com as ogivas sendo ali feitas, atiradas nas pessoas, tá em alta, né, esse assunto. E nunca deixou de estar, né? E argumento, né, o que seria a questão da dissertação argumentativa. Por outro lado, há possibilidade de se tentar convencer alguém das ideias que estão sendo expostas, tratá-las como verdadeiras, se o autor considerá-las como tal. Principalmente, convencer aquele que ouve ou lê a dissertação, a fim de que possa identificar-se com as ideias expostas, ficar inteirado do assunto da mesma maneira que o expositor, partilhando as mesmas opiniões a respeito do tema. A essa forma de exposição dá-se o nome de argumentação. Consiste a argumentação, em grosso modo, em fazer um levantamento lógico de ideias, levando-se em consideração a coerência do expositor, seu conhecimento sobre o assunto, sua força de raciocínio, sua capacidade de persuasão. O leitor ou ouvinte deverá ser convencido, deverá participar ao final da exposição de semelhantes pensamentos, partilhar de pontos de vista semelhantes aos do expositor, sem igualmente estar igualmente disposto a defender o que foi exposto. Embora os manuais de redação normalmente apontem a diferença entre exposição e argumentação, raramente há a consecução efetiva e plena de uma ou de outra forma. Geralmente não há distinção entre esses dois aspectos dissertativos, ou seja, às vezes você vai expor e argumentar ao mesmo tempo, tá? Então, assim, depois nós vamos para a questão aí dos passos da dissertação. Lembrando, gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro, o Enem, ele te dá um tema, né? Você tem que criar a sua dissertação, lembrando que você tem que colocar um título, isso já vale um ponto, tá? Então, leiam, essa é a dica valiosa que eu lhes dou. Lembrando da concordância, tá? Que vocês têm que lembrar, tá? Questões, substantivos próprios são escritos com letras maiúsculas, né? Nomes de pessoas com letras maiúsculas. Então, tem que entender, tem que estudar lá desde o início gramática, tá bom? Essa é a minha dica e fiquem aí com esses livros, né? Quem puder, gramática aqui da Suzana Dávila. Esse concordância nominal era da Secretaria da Educação, tá? E aqui do ETA. Mas claro que hoje em dia tem o Google. Mas na hora da prova, vocês não vão levar o Google para dentro da sala de aula, porque ele é
lacradinho, fechadinho, desligadinho e guardadinho, tá bom? Fiquem com Deus, espero que gostem. Bye, bye!